Bom, antes de começar, eu já queria começar orando, amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos até aqui, Deus, por essa noite. Deus, quão lindo é cantarmos ao Senhor e adorarmos o teu nome. Deus, dizer que para aqui viemos, para te adorar é que viemos hoje aqui, Deus. Senhor, cantar que o Senhor é o Rei do Universo, Deus, que se humilhou por nós, morreu em nosso lugar. Deus, declarar que quebramos os nossos vasos, tudo que somos, tudo que temos. Senhor, cantarmos essas músicas com o coral, que exaltam o teu nascimento e tudo que o Senhor fez por nós. Pai, então eu te agradeço, Deus, imensamente, porque o Senhor está aqui, a tua palavra diz isso. Se há um ambiente onde o Senhor está, esse ambiente é este lugar nessa noite. O Senhor está sendo adorado até então. Pai, mas nós queremos render o nosso coração a Ti, Deus. Pai, vem com poder, Deus. Vem com o Teu amor sobre mim, Deus. Pai, derrama sobre a minha vida, Pai, graça, unção. O Senhor conhece o meu poder de persuasão, Deus. É zero, Senhor. Mas o Senhor tem todo o poder em Tuas mãos. Então nessa noite, Senhor, eu te peço, Pai, vem com a Tua glória, vem com o Teu poder, vem com a Tua unção, com a Tua graça, e despedaça todo jugo, tira toda a mentira, Senhor, tira toda falta de ânimo do nosso meio, Deus. Pai, que nossa atenção esteja voltada a Ti, que os nossos corações sejam colocados, assim como as nossas mentes, cativas ao Senhor nessa noite. Queremos que, ao final de tudo, o Seu nome seja engrandecido e a mensagem seja pregada, Senhor, sem desvios, sem mentiras, Deus, sem nada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, eu tenho chorado muito hoje. O pastor Marcelo, sempre que me convida para pregar, e eu sempre falo isso, eu nunca rejeito, irmãos. Tendo palavra, não tendo palavra, eu normalmente não rejeito. E quando ele me convidou a pregar, e normalmente ele não dá um tema, ele fala assim, por favor, prega para mim e tal, eu falo amém. Só que para hoje ele perguntou se eu podia pregar, e eu mais uma vez falei que sim, e ele me deu um tema, ele falou assim, um texto, assim, uma pregação mais evangelística, né? Falei, amém. E logo me veio à mente uma pregação, e eu tinha planejado algo logo nos primeiros dias. Mas o Senhor sabe todas as coisas, né, irmão? Ele muda. Eu fiz o que Etel falou, eu coloquei minhas convicções, os meus desejos, os meus planos diante dele. E Deus veio mudando. E eu vou te pedir perdão se eu chorar várias vezes hoje aqui. Porque eu lutei com Deus até o final, irmãos. Para não pregar essa palavra. Né? Mas eu amo a palavra de Deus. Só Deus sabe, só Deus não, até os meus sogros também sabem que eles me viram chorando hoje enquanto estava preparando a palavra. O encargo que é estar aqui para pregar a palavra de Deus. Eu queria que você colocasse toda a sua atenção nela, não em mim, mas naquilo que vai ser ministrado. Amém? Vou fazer com todo o amor. E normalmente quando o pastor começa a falar desse jeito é porque lá vem, né, irmãos? Então eu vou te falar, lá vem, irmãos. Veio primeiro em mim, queridos. Talvez por isso que eu esteja chorando o tempo todo. Mas o Senhor corrige com amor, amém? Glória a Deus. Então, Natal é isso, são boas novas, os anjos pregaram, os anjos falaram àqueles pastores, olha, não precisa se assustar. Tenho boas notícias para te dar, nasceu o Salvador. E eu tenho boas notícias para te dar nessa noite também, queridos. E é o meu presente de Natal para vocês. Hoje eu tenho aqui minha esposa, os meus filhos, todos aqui. Normalmente os mais novinhos estão lá. Meus sogros, meus amigos. Irmãos, o que eu vou falar aqui é um presente que eu daria para aquelas pessoas que eu mais amo. Eu amo vocês. E fim de ano é normalmente um tempo de retrospectiva. É ou não é? Até a Globo lá, a Rede Globo faz retrospectiva todo ano. A gente se volta, pensa naquilo que nós fizemos. E eu queria lembrá-lo, e eu queria fazer isso também nessa noite.
e lembrá-lo que lá no último dia, queridos, nós vamos fazer uma grande retrospectiva das nossas vidas diante do Senhor. Há uma retrospectiva desde o dia que você nasceu até o dia que você foi recolhido ou que você encontrar o Senhor. E para aqueles estudantes ou pai de estudantes, eu gostaria, e que vão entender o que eu vou falar, eu gostaria de fazer um breve simulado com você. Todo mundo sabe o que é simulado? Simulado é uma simulação de como é uma prova real. Então, aqueles que estão prestando vestibular normalmente fazem simulado para ver se estão indo bem ou não para a grande prova. Eu quero fazer um pequeno simulado com vocês nessa noite. Vou fazer algumas perguntas, você responde para você. Não precisa pensar na sua vida toda, eu quero que você pense somente em 2019. Quanto tempo na presença do Senhor você passou em secreto? Só você e Deus. Segunda pergunta. Quanto da Bíblia você leu esse ano? Se você leu a Bíblia toda é 10, irmão. Ganhou nota 10. Se você não leu nada, é nota 0. E aí você mesmo se dá a nota. Como que foi a sua vida de leitura? Quantos dias de jejum você fez esse ano? Se foi 10 dias, nota 10. Se foi um dia, nota 1 e assim por diante. Querido, quanto de recurso financeiro você investiu? Não estou falando de dízimos e ofertas. Eu estou falando de recurso financeiro na sua própria vida, em relação ao reino. Quantos seminários você fez? Quantos livros você comprou? Quantas bíblias de estudo você comprou? Quanto você investiu na sua própria vida em relação ao Senhor? Quantas pessoas você ganhou para Cristo esse ano? Vou reformular. Para quantas pessoas você pregou Jesus esse ano? Porque ganhar pessoas nem sempre é tão fácil, né? Mas pregar é mais fácil. Para quantas pessoas você gastou seu tempo pregando a palavra de Deus? Para nenhuma, nota 0, irmãos. Quanto recurso você investiu em vidas agora? Irmãos necessitados. Ao invés de comprar o seu próximo par de tênis, no meu caso, no seu próximo violão. Quanto tempo você passou na frente de uma tela, celular, tablet, telefone, microcomputador, é micro que fala, né? Os jovens me trollam porque eu falo computador, eu nem lembro, micro, né? Eu não sei como é que se fala hoje. Ou televisão, vendo coisa que não edifica. Quanto tempo você gastou? O pastor John Piper diz que o feed? O quanto tempo você passou com o seu dedo assim diante de um Instagram vai ser a prova diante de Deus de que você tinha tempo. Amém? Esse foi o primeiro pequeno simulado. Não sei se com o Senhor vai ser desse jeito, mas com certeza você vai dar conta de tudo que você fez, e eu também. E não vai ser só do ano de 2019. Agora eu vou para o segundo simulado, irmãos. Esse é apenas uma pergunta, mas esse é o simulado da segunda fase. Talvez você passou na primeira fase, sabe? Não, fui bem. Agora eu tenho mais uma pergunta para a segunda fase. E a pergunta é: como está a sua vida em relação ao pecado? Eu vou repetir porque essa pergunta é muito importante. Como está a sua vida em relação ao pecado? Sabe, queridos, a resposta que você der para essa pergunta vai demonstrar o quanto você acolheu o verdadeiro evangelho no seu coração. Não é o fato de você estar sentado aqui, não é o fato de você ter vindo
todo domingo na igreja. Como é que está a sua vida em relação ao pecado? Você tem entendido realmente o evangelho verdadeiro? O que de fato te atraiu a Cristo, querido? Volta na memória. Por que você veio a Cristo? Essa é uma outra pergunta-chave. Por que você chegou a Cristo? Talvez, eu não conheço todos que estão aqui, talvez você nem chegou a Cristo ainda. E o motivo da palavra evangelística é isso, mas nós vamos chegar lá. O que te atraiu a Cristo, irmãos? Você é crente porque seu pai te levava na igreja e eu acostumei e é isso? Eu vim a Cristo porque eu estava necessitado de uma cura. Eu vim a Cristo porque eu estava desempregado e eu não tinha mais para onde correr. Eu vim a Cristo. O que te trouxe de fato para Cristo? E isso também pode mudar muita coisa. Porque o real motivo que te trouxe a Cristo pode distorcer a visão correta, o que eles chamam de cosmovisão, né? O que você acha do reino de Deus e até mesmo de Deus. Sabe? Vou ser mais sério ainda. Isso pode afetar inclusive a sua salvação, ou não. Irmãos, hoje nós sabemos que há cristãos que só estão preocupados com a vida nessa terra. A grande preocupação dos cristãos é em ter saúde, em ter paz, em ter prosperidade, em ter alegria, em não ter dificuldades. Com todo amor, isso é tão mesquinho, irmãos. Isso é tão pequeno. Isso tudo é só consequência. Tudo isso é só consequência. Isso é o que o Senhor chama de todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Saúde, alegria, paz, bom emprego, uma família abençoada. Até isso, tudo é consequência. São todas as outras coisas. O apóstolo Paulo falava aos Coríntios, se a nossa esperança em Cristo se resume, ou é somente para essa vida, nós somos os mais dignos de pena, nós somos os mais miseráveis dos homens, os mais infelizes dos homens. Queridos, o Evangelho não é isso somente. Isso é consequência. O verdadeiro Evangelho é diferente de você ter uma vida ótima nessa terra. O verdadeiro Evangelho, ele vai transformar pecadores em salvos, em cristãos. Essa visão pequena de Jesus não vai transformar pecadores em cristãos, em salvos. Essa visão pequena, irmãos, vai transformar pecadores em pecadores mimados. Mas Deus não me ama porque não acontece isso. Porque como posso servir o Senhor a vida toda e estou aqui nesse momento assim? Vou repetir a frase que eu falei. O tipo de evangelho que te conquistou vai determinar para onde você vai, irmãos. Parece forte essa frase, né? Se você não conhecer Jesus de fato, mais que isso, se você não for conhecido por Jesus de fato, você não vai passar a eternidade com Ele. Não parece uma boa nova, né? Mas isso faz parte da boa nova.
Isto faz parte do Evangelho. E você pode estar pensando, mas como assim? Não, espera aí. Eu aceitei a Jesus. Eu estava na igreja, eu fiz a confissão, eu fui lá na frente, eu chorei, e eu aceitei Jesus, como diz lá em Romanos 10:9, acreditei no meu coração, confessei com a boca que Ele é o Senhor. Senhor, Jesus é o meu Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos, naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Você pensa mesmo que essas pessoas que profetizaram em nome de Jesus, que libertaram em nome de Jesus, expeliram demônios em nome de Jesus, vocês acham mesmo que eles nunca fizeram uma confissão de aceitar Jesus? Pense nisso, querido. A gente lê esse texto e a gente pensa em algumas pessoas, talvez até denominações, né? Pense se essas pessoas, essas denominações, não pregam a oração de confissão. Eu estou falando contra a oração de confissão? Não, irmãos. Eu só estou falando que ela não é suficiente para garantir que você vai passar a sua vida eterna com Jesus. Acorda, igreja. Acorda. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Eu vou te perguntar mais uma vez, como está a sua vida em relação ao pecado? E você pode perguntar, mas o que é pecado, pastor Fabiano? E eu vou te dizer, não sei. Brincadeira, irmãos. Tem muita coisa que nós todos sabemos que é pecado. Ah, pastor Fabiano, mas ouvir música do mundo é pecado? Eu te responderia, até um tempo atrás, não. Mas eu vou te dizer, não sei. Eu te pergunto, é pecado? Ah, tomar um cálice de vinho sem me embriagar é pecado? Não sei. Eu te pergunto, é pecado? Sabe por quê? Para Davi, para Josué, para Moisés, talvez beber um cálice de vinho não era, mas para Sansão era. Porque Deus tinha requerido algo dele. O que Deus tem pedido para você, queridos? Ah, fazer tatuagem? Não sei, irmãos. Eu te pergunto, fazer tatuagem é pecado? O que Deus tem te pedido? Pecado é não acertar o alvo. Essa é a raiz da palavra no grego, hamartia. Errar o alvo, errar a mosca. Se não acertou aquilo que Deus tem te pedido, querido, é pecado. Então eu não posso te dizer, jovens, se fazer tatuagem é pecado. Se beber uma cerveja é pecado. Ou essas perguntas que normalmente jovens gostam de fazer, né? Não sei. Deus vai te falar. Estou com medo de me estender muito, mas eu vou tomar cuidado para não ir muito longe, tá, irmãos? Errar o alvo é pecar. E quando eu falo em errar o alvo, eu me lembro rapidamente, quando eu falo alvo, eu me lembro de Paulo falando aos Filipenses, né? Esquecendo as coisas que para trás fico e caminhando para as que à frente de mim estão, prossigo para o alvo. É uma caminhada, queridos. Acertar o alvo é uma caminhada. Deixando as coisas para trás, prossigo para as que estão à frente. Prossigo para o alvo. E aí está a grande chave da equação.
Talvez você tenha feito a sua confissão. Aceito Jesus de todo o coração. Quebro o meu vaso em lágrimas, aquelas coisas todas. Só que na hora de caminhar para frente, irmãos, você não caminha. Na verdade, quando Paulo fala caminhar para frente, e aí entra a explicação, vamos fazer uma explicação ilustrativa. Paulo, todo mundo sabe, perseguia os cristãos, eles estavam num caminho. De repente, Jesus, e o caminho que ele levava é perdição. Ele não conhecia Cristo. De repente, Jesus aparece para ele, ele tem um encontro, a metanoia, a mudança de mente, ao arrependimento, e aí há o que se chama de conversão, converter o caminho. E aí ele, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo. Acontece que muitas vezes nós aceitamos o convite de Jesus, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas nós continuamos andando aqui, irmãos, praticando a iniquidade, embasado numa teologia que tem levado muito jovem para o caminho errado, irmãos, da graça, hipergraça. O importante é que eu creia em Jesus. Os demônios creem em Jesus também. E não vão para o céu, irmãos. Não adianta você crer. Adianta que você se aparte da iniquidade por crer naquilo que Deus tem falado. Quer encher a igreja, irmão? Vamos falar da graça. Vamos falar que Deus aceita todo mundo e que pode vir, pode continuar. Na verdade, assim, o Senhor vai, a hora que te ver, vai ver Jesus. Então, aquilo que você fez, aquilo que você está fazendo, não importa muito. Não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Trata-se de novo nascimento, de nova mente, de nova disposição mental. O que era bom. Irmãos, eu vivi no pecado, irmãos. Pensa alguém que viveu no pecado. Se alguém sou eu conheço alguns irmãos que viveram também, que estão aqui. Pensa em alguém que vivia no meio de gente do mal no sentido... Irmãos, essas pessoas, elas não ligam, elas são casadas, elas traem a esposa e acham bacana e contam para os amigos, e contam para o outro, e um conta para o outro, e o outro fica feliz. Nossa, que legal! Nossa, usei cocaína, que legal, tem heroína. Eles não veem mal nisso. A palavra diz lá em Romanos, o diabo cegou o entendimento. Sabe? O que acontece no novo nascimento é que isso muda. Não forçadamente, querido. Eu aceitei Jesus e agora? O que eu vou fazer? Agora eu não posso mais gostar de trair minha esposa. Você não se converteu. Eu traí. As crianças hoje aqui me limitaram, irmãos. Eu vou tentar, presta atenção, irmãos. Presta atenção, eu vou tentar maquiar. Vou falar por parábolas aqui. Eu acessava o site da Disney. E aquilo para mim era lindo, Mickey, Minnie. E eu mandava pelo WhatsApp, olha só a foto da Minnie. Olha lá que legal, tal. A partir do momento que Cristo entra no nosso coração, irmãos, eu vou olhar a Minnie. Esse momento tem que ser um momento solene e sério, irmãos. A partir desse momento eu vou olhar a Minnie e vou pensar assim:
meu Jesus morreu por ela. O diabo está fazendo isso na vida dela. E eu estou compartilhando. Disposição de mente, de coração, tem que mudar. Isso é conversão, querido. Não é você aceitar Jesus. Não é você fazer, Senhor, eu te aceito de todo, você, o Senhor é o meu Senhor. É disposição mental. Tem que mudar. Queridos, aperta o cinto. Eu vou ler alguns textos para você. Porque é muito melhor que a Bíblia fale do que eu fale. Quanto menos eu falar aqui e mais a Bíblia falar, mais seguro vocês e eu estou. Amém? Efésios 2:1. Se quiser colocar, pode até colocar, mas eu vou ser rápido. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes. Fala comigo, andastes. Lembra, andastes? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso, segundo o fluxo, para onde todo mundo está indo neste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Tito 3:3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. 1 João 3:1. Parece que vai começar com um alívio. Vede que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Presta atenção agora. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. E a si mesmo, de novo, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus, nova criatura. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Te pergunto, como está a sua vida em relação ao pecado? Agora põe um capacete, irmão, porque vem a pior. Nedri. Esse texto, Adriana vai entender. Se continuarmos, quem está escrevendo isso é o escritor de Hebreus. Ele está colocando ele no meio. Não sei se é Paulo ou alguém da estatura de Paulo, enfim. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ele está falando lá do Antigo Testamento. Quem rejeitasse a lei de Moisés ia morrer pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aí ele traz para o tempo presente.
quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés, o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E para terminar, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí eu posso ouvir alguns pensamentos. Credo! Esse Deus eu não quero. E eu vou te dizer, não é esse Deus, só existe um Deus. É esse Deus que está na Bíblia, querido. É esse Deus que eu li que está na Bíblia. Novo Testamento. Ah, mas eu não acho que ele seja assim. Deus não tem compromisso com o que você acha, nem com o que eu acho. Ele tem compromisso com a palavra dele. Ou a gente rasga a palavra dele e assume aquilo que a gente quer, ou a gente vai ter que engolir o que está escrito aqui. Eu falei para vocês que ia ser duro, irmãos. Mais uma vez eu quero te perguntar como está a sua vida em relação ao pecado. Paulo nos exorta a fazer isso. 2 Coríntios 13, 5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus está em vós, se não é que já estáis reprovado. Olha para dentro de si, faça um simulado diário de como tem sido você em relação ao pecado. Agora, para a gente fazer a aula prática, eu vou fazer de novo aquilo que eu fiz. Pastor, mas como é que eu sei se eu estou bem ou estou mal? Estou aqui, eu, Fabiano, não conheço a Jesus. Gálatas 5, de 19 a 22. Estou aqui vivendo a minha vida. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Está difícil o vocabulário, irmãos? Eu não posso melhorar. Eu estou dando graças a Deus que eles não estão entendendo nada. Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Aí, de repente, eu encontro o Evangelho, querido. Aí o Evangelho vem de encontro à minha vida. A transformação de mente. O que é chamado de metanoia. Aí eu começo a entender tudo diferente. E aí, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quais frutos? Tudo bem que os primeiros são obras, não são frutos. Mas o que tem falado mais na sua vida? Prostituição, impureza, lascívia. Tem visto muito desenho da Disney. O que você tem feito, queridos? Como está a sua vida? Essa é a aula prática. Então, você quer saber se você está realmente em Cristo? Se você quer saber se você está andando bem? Quer ter certeza absoluta de que no dia Ele não vai falar assim: apartai-vos de mim? Para de praticar iniquidade, queridos. Baseado numa graça que, mais uma vez, eu vou te falar. Eu recebi ontem no Amigo Secreto uma caneca da Yara, e lá estava escrito assim:
Foi pela graça, mas não foi de graça. Vou te falar aqui, quero fazer coro com a minha esposa. Vai te custar tudo, queridos. Não pensa que vai te custar uma oração. Isso não é o Evangelho. Resumindo, nós andávamos no pecado. Vou descrever conversão. Nós andávamos no pecado. O Evangelho chegou. Alguém deu uma pá! O Evangelho, a boa nova, chegou na minha vida. E a boa nova, queridos, é tudo isso que eu li. Chegou na minha vida. O Senhor me mostrou que eu estava num caminho errado, que eu estava indo para um alvo que ia cair, irmãos. O Evangelho da graça chegou, alcançou o meu coração. Sabe o que acontece? Arrependimento. Lembra? O primeiro discurso de Pedro foi mais duro que esse, viu, irmãos? Acredite, vai lá ler em Atos 2. Depois que Pedro pregou, perguntaram para ele: e agora, o que nós fazemos? Diante disso, arrependa. Se arrependa. Arrepender, metanoia, mudança de mente. Aí sim, você estava aqui, você se deparou com o Evangelho, você está aqui ainda. Espera aí, tem algo errado. Espera aí, está tudo errado. Aí sim a conversão e vai. Ah, mas é muito difícil fazer isso. É muito difícil. Eu não lembro se foi em Hebreus ou se é Paulo em alguma das cartas, fala assim: na luta contra o pecado, você não chegou ainda a ponto de sangue. Hebreus, né? Na sua luta contra o pecado, você não chegou a ponto de sangue, não é fácil. Mas deixa eu te falar algo. Você não está sozinho. Amém? É o Espírito Santo que vai transformar, que vai trazer essa revelação do pecado. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor Fabiano dando cajadada aqui. O máximo que eu vou conseguir é que vocês fiquem com raiva de mim. Não volto mais naquela igreja, os visitantes, irmão. O pastor é muito bravo, eu não concordo com ele. O máximo que vai acontecer é você ficar com raiva de mim. Agora, se o Espírito falar, é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E agora sim, pastor Marcelo, eu vou pregar o Evangelho. Queridos, nós temos tempo. Ninguém está com pressa aqui, né? Estou olhando, ninguém está dormindo por enquanto. O Evangelho em 5 minutos. O Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, fez a terra, fez o céu, fez tudo. Criou o homem e colocou ele na terra, o nome dele era Adão. E desde então ele criou, antes de Adão pecar, que você já sabe que Adão vai pecar, ele criou uma lei. E ele falou para Adão assim: olha, Adão, você pode comer de todas as árvores desse jardim, só não pode comer dessa aqui, porque se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai acontecer o quê? Vai morrer. Essa era uma lei. Uma lei espiritual, um axioma espiritual, como diria o pastor Paulo. O salário, depois Paulo vai dizer isso lá na frente, lá em Romanos, capítulo 6. O salário do pecado é a morte. Se pecou, tem que morrer. Ah, não concordo. Isso é o Evangelho, irmão. Está aqui. Foi Deus quem inventou isso. Então, depois você conversa com ele lá. Pecou, tem que morrer. Hebreus também diz: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Ou seja, para que o pecado seja pago, o pecado, o salário do pecado é a morte, amém? O salário do pecado. Salário,
quando você trabalha, você é digno do seu salário. O pecado merece um pagamento. O salário do pecado é que você morra. Como que se paga esse pecado? Com derramamento de sangue. Está claro? Para alguns é chovendo molhado, né, irmãos? Mas finge que vocês estão... Tem que ter derramamento de sangue. Aí Deus faz o quê? Lá na época de Moisés, Ele coloca alguns rituais com animais. Para que haja sacrifícios em troca do pecado. O mais famoso deles é o dia da expiação, que para os judeus é chamado de Yom Kippur. E nesse dia, o sumo sacerdote, vocês conhecem a história, o sumo sacerdote, ele tem que fazer todo um ritual e entrar no Santo dos Santos e aspergir o sangue de 2 bodes. Na verdade, tem um bode que é o bode expiatório, o outro que é o emissário. Isso tudo está lá em Levíticos 16, e é um texto maravilhoso para quem não gosta de Levítico, e que fala assim, não vou ler nunca Levítico na vida. Então, Deus institui todo esse ritual, e todos os pecados do povo eram lavados, eram pagos, eram remidos com sangue de animais. Amém? Até aí estamos juntos? Agora, você acha realmente que Deus queria ficar matando bode o resto da vida, irmãos? Para pagar os pecados? Não. Aquilo tudo, todo aquele ritual, era a prefiguração de um sacrifício que era necessário, queridos. De uma morte que deveria acontecer. Alguém devia enfrentar a ira de Deus. Quem era esse alguém? Não era Jesus, era você. Era eu. Aqueles carneiros, aqueles bodes, tinham que ser imolados, prefigurando um sacrifício que deveria ser feito pelo pecado. Eu e você. O salário do pecado é a morte. Você deveria morrer eternamente. E eu também. E agora vem o motivo pelo qual eu não parei de chorar a tarde toda, irmãos. Aí sabe o que acontece? Deus, que é um Deus de ira, a palavra diz, Deus é um Deus irado que precisa, porque Ele é bom. Porque Ele é bom e porque Ele ama, Ele precisa punir o pecado. A ira dEle precisa cair sobre o pecado. O pecado precisa ser pago com morte. Deus olha para você e para mim e sabe, querido, que você não vai conseguir. Sabe que eu não ia conseguir. E Ele sabia que a gente estava caminhando em direção à sua própria ira. E Ele falava, Adriano, olha, Ele olhava o Adriano e falava assim, eu sei que ele não vai conseguir sozinho. Eu sei que a Nivalda não vai conseguir sozinha. Eu sei que o Tiago não vai. Eu sei que o Dudu não vai. Eu sei que o Fabiano não vai. Eu sei que a Mariana não vai conseguir sozinho. E Ele decide algo, desde a fundação do mundo. Que é o quê? Sacrificar um cordeiro, querido. Pelos seus e pelos meus pecados. E porque Deus amou o mundo. Vamos comigo? De tal maneira que enviou o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor mandou Jesus para morrer. Havia um plano eterno, queridos. Jesus estava planejado desde a fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13 diz, falando daquele povo que vai adorar a besta.
todos quanto habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Naquela cruz, Jesus se entregou por mim e por você. E o cálice da ira, esse cálice foi falado por Jeremias, foi profetizado por Jeremias, lá no capítulo 25, o cálice da ira de Deus. Este cálice foi derramado sobre Jesus, querido. Não foi fácil, Jesus suou sangue naquele Getsemane, você conhece a história. E o que ele fala para o Pai? Pai, afasta de mim o quê? Este cálice. Jesus sabia o tamanho da ira, queridos, que ele ia suportar. Preste atenção, Jesus por 3 vezes orou ao Pai pedindo, Pai, afasta de mim esse cálice, se possível, mas não faça a minha vontade, mas a tua. E a palavra diz que um anjo veio consolar Jesus naquele momento. E é muito interessante que Jesus, logo depois disso, Jesus se levanta de uma maneira diferente, queridos. E logo depois que ele se levanta, diz a história que os soldados vêm prendê-lo com Judas, e Pedrão tira a espada e corta a orelha de Malcom, que era o guarda, o soldado. E aí o que Jesus fala para Pedro? Pedro, não faça isso. Por um acaso eu não vou beber do cálice que Deus tem para mim? Que o meu Pai tem para mim? Olha só, Pai, afasta de mim esse cálice. Pedro, por um acaso eu não vou beber o cálice que meu Pai tem para mim? Eu não sei o que aquele anjo falou para Jesus, queridos. De fato eu não sei, mas também não é pecado a gente imaginar. Não é pecado a gente conjecturar. Enquanto eu estava orando, não estava buscando uma revelação, isso não é uma revelação, é uma viagem minha. Eu imagino que naquele momento, Jesus suando sangue, o anjo chegou e falou assim, Jesus, você lembra de Isaías 53? Lembro, foi eu que escrevi, né? Fui eu inspirei. Então lá está dizendo que você veria o fruto do seu penoso trabalho e você ia se alegrar. Eu acredito que Jesus, naquele momento, eu acredito, não é na doutrina, ele olhou o fruto do penoso trabalho e falou assim, é por eles. É pelo Ivan que eu vou morrer. Pedro, por um acaso eu não vou lá morrer pelo Ivan? Pedro, por um acaso eu não vou morrer pela Natália? Por um acaso eu não vou morrer para que a Carla tenha vida em abundância? Pedro, abaixa essa espada, por um acaso eu não vou morrer para que o Robson, a Elise e os filhos dela sejam frutíferos no meu reino? E em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, humilhação, vergonha. E a palavra diz, e a gente sabe que naquela cruz Jesus foi moído, esmagado pelo próprio Pai. E o escrito de dívida que era contra nós, foi cravado naquela cruz. Eu sei bem os meus pecados. Todos os que eu cometi. O escrito de dívida que era contra você está cravado naquela cruz espiritualmente, queridos. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras fomos sarados. Jesus morreu, mas o plano ainda não estava completo, queridos. Quando Jesus ressuscitou,
Ele nos deu a garantia, o penhor de que o sacrifício dele valeu diante do Pai. E de que nós vamos ser ressuscitados com Ele. Amém? E então nós vamos poder ver o cumprimento daquela promessa. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Prazer, este é o Evangelho de Cristo, querido. Você era merecedor, eu era merecedor da ira de Deus. Mas Jesus, porque te amou de tal maneira, o Pai, porque te amou de tal maneira, enviou o Filho dele, para que você tivesse vida eterna com Ele. Amém? Feche teus olhos, eu vou te dar um tempo para você pensar como está a sua vida em relação ao pecado. Qual é a seriedade com qual você tem tratado, Senhor? Feche teus olhos, querido. Queria que você, enquanto essa música vai tocar, querido, se coloque diante do Senhor. Queridos, mantenham o olho fechado. Se tem alguém aqui neste lugar que nunca tinha ouvido sobre Jesus, talvez seja a sua primeira vez numa igreja, talvez você conheça Jesus de ouvir falar, talvez você veio assistir o coral. E você ouviu o Evangelho do Senhor, e o que é requerido de você. E você gostaria de conhecer esse Jesus, não de fazer uma oração, mas gostaria de conhecer e prosseguir em conhecer a sua vida, esse Jesus. Levante sua mão. Se você conhece a Jesus, tem andado com Jesus, tem vivido com Jesus, é líder de ministério, é levita na casa do Senhor, é pastor, é o que você seja na casa, mas você não tem andado de acordo com aquilo que o Senhor tem te pedido. E você quer se entregar ao Senhor e se comprometer com o Senhor a ter uma mudança de vida. Queria que você levantasse sua mão, querida. Vamos ficar de pé.